9h42, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, virou alvo da oposição após não assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vamos saber todos os detalhes disso com o nosso repórter André Anelli, porque, com perdão do trocadilho, Anelli, está difícil para o Romário driblar essa situação, né? É, exatamente isso, David, Soraya, você aqui ligado no Jornal da Manhã da Jovem Pan. O senador Romário, por ter se recusado a assinar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, agora tem sido alvo nas últimas horas de uma intensa campanha pela saída dele do PL, o Partido Liberal. Quem fez uma postagem nesse sábado a respeito desse assunto foi o advogado do partido, o doutor Paulo Faria. Ele, inclusive, fez uma postagem direcionada ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizendo que Romário deve ser expulso do partido porque, nas palavras dele, trata-se de um senador de inutilidade e que não estaria, então, colaborando com os interesses do Brasil. Inclusive, nessa postagem foi marcado também o nome do senador Romário lá nas redes sociais. Nessa mesma postagem, o advogado Paulo Faria disse ainda que iria protocolar de maneira formal a questão do impeachment de Romário. E isso acabou motivando também manifestação de outras autoridades, outras personalidades da política. Um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador por Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, também cobrou do senador Romário a assinatura do impeachment de Alexandre de Moraes. Houve também manifestação do vereador por Recife, Gilson Machado Filho, no mesmo sentido, e por conta de todas essas manifestações, o próprio Romário emitiu uma nota postada também nas redes sociais, em que ele não se manifestou em relação ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, mas afirmou que segue trabalhando pelo Brasil no que chamou de pautas de interesse dele, que seriam, e também do país, que seriam esporte, educação, saúde e defesa da inclusão das pessoas com deficiência. Romário, por fim, acabou alegando que não se afastou do ex-presidente Jair Bolsonaro e não fez qualquer tipo de menção ao fato de supostamente ter apagado fotos com o ex-presidente da República. Pelo contrário, disse que segue próximo ao ex-presidente da República. Portanto, a gente segue acompanhando essas manifestações que são resultado da insatisfação dos parlamentares por conta da decretação da prisão domiciliar do ex-presidente, que foi então determinada pelo ministro Alexandre de Moraes na última segunda-feira. David, Soraya. Anelli, agora vai ser difícil realmente para o Romário reverter essa situação. A gente vai seguir acompanhando. Muito obrigado pelas suas informações. Eu vou passar para o José Maria Trindade, porque criou um certo mal-estar de fato, né, José Maria, em relação a essa questão do Romário. Até foi hostilizado na chegada do aeroporto ali por algumas pessoas. Teve a questão também dele, que ele deixou de seguir o ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. O pessoal checou isso, peguei o celular aqui para dar uma olhada. Até o fim do seu comentário eu vou trazer essa informação também para saber se de fato o Romário está seguindo ou não o ex-presidente, porque deu um follow. Então tudo isso tem repercutido, né? Pois é, esse assunto divide agora o Senado Federal. E a próxima eleição, né, do ano que vem, vai decidir sobre esse assunto. Será uma eleição plebiscitária para o Senado. Há uma articulação especial do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu grupo, né, para eleger pelo menos 40 senadores, somando aos que continuarão do PL. E isso formará ali uma força muito grande que vai exigir ou talvez eleger o novo presidente do Senado Federal no ano que vem, né? Aliás, no início de 2027. Será a eleição em fevereiro de 2027. E isso vai acabar no plenário, não adianta. É uma força que está crescendo. O que está acontecendo? Um grupo que agora já tem 41 assinaturas, né, quer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas entendem ali os integrantes da cúpula do Congresso que não é o momento de se votar algo, nem votar no plenário, porque não há um crime de responsabilidade indicado. E aí o presidente Davi Alcolumbre chega a dizer que se 80 senadores assinarem, né, ele não coloca em votação, dizendo que vai proteger.
No regimento interno não há nada que dê essa autoridade, essa autonomia ao presidente do Senado em definir se coloca ou não algo em votação. A maior autoridade do Senado é o plenário, é a maioria em plenário. A segunda maior autoridade do Senado é a mesa diretora. A terceira é a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente é um ordenador dos trabalhos. Mas, mesmo assim, houve ali a configuração, inclusive já passou pelo Supremo, de que ele é o dono da pauta, pode colocar o que ele quiser na pauta de votações. Este é um assunto que cresceu e que divide o Senado e será, portanto, importantíssimo para definir quem votar no Senado no ano que vem. Eu chequei de fato, o Romário ele segue 87 pessoas apenas, tem mais de 4 milhões de seguidores, não segue mais o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tem uma outra polêmica também envolvendo o Ciro Nogueira, do PP, ele é o presidente do partido, que foi criticado pelo Silas Malafaia. Então, assim, as pessoas que se colocaram contra o impeachment de Alexandre de Moraes, de fato, estão sofrendo, né, com a oposição. A pressão é muito forte e há ali uma codependência do Senado com o Supremo, porque o Supremo julga senadores e muitos senadores estão na mira do Supremo. Há ainda uma investigação sobre emendas parlamentares, né? E se o Supremo julga o Senado e o Senado julga o Supremo, não é difícil de entender o motivo desta resistência e esta autoproteção. Você vê a possibilidade, por exemplo, do partido querer tirar o Romário por conta dessas... do que ele tem avaliado, de como ele tem se posicionado em relação às pautas que o partido defende? Geralmente, uma expulsão assim só se dá se houver um fechamento de questão do partido por um determinado tema. E não houve um fechamento de questão do PL sobre esse assunto. Mas certamente haverá sim uma conversa entre Romário e o presidente do PL. Lembrando que Romário depende de votos do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. Ele faz política exatamente no berço eleitoral de Bolsonaro. Então, é muito complexo, muito arriscado ir contra as teses do PL no momento. E esta é uma prioridade do PL. A segunda é a anistia.